Olá, pessoal. Vamos para a parte 2 agora? Programa ao vivo é assim que funciona, entendeu? Mas o importante é você começar a fazer, que as coisas acontecem e tudo isso que acontece fica gravado na história da nossa trajetória. Mas o que mais importa é nós chegarmos ao porto desejado. E chegando ao ponto desejado, a gente vai ter muita lembrança assim, cômicas para lembrar, né? Para nós citarmos, para nós sabermos como é que tudo começa. E nada começa com facilidade, tudo começa com aprendizado. E o aprendizado ele só vem através de dificuldades. A dificuldade que nós temos que entender para que ela existe, para que ela existe, a dificuldade existe para que a gente possa entender todo o processo, não é? Então voltamos aqui com o nosso tema, que é preparando a próxima viagem, né? As malas para a próxima viagem de 2025, onde nós paramos com a utilização dos nossos 5%, né? E deixamos os 95% da nossa capacidade para trás, né? Ou elas ficam neutralizadas, na verdade ela não fica para trás, ela fica neutralizada até que alguém busque e encontre uma forma de desenvolver essa capacidade que todo ser humano tem. Essa capacidade ela só é encontrada através de treinamento, de interesse da própria pessoa, ela buscar um aperfeiçoamento, ela buscar um crescimento, e essa capacidade ela vai se desenvolvendo. Não existe, nós somos seres, todos nós somos animais, nós só nos diferenciamos dos outros animais pela linguística, né? Que nós somos de outro modelo e nós falamos, os outros animais não falam, né? Então a gente tem que ter noção de quem nós somos, né? De quem nós somos nesse universo de variedade da criação de Deus e do mundo, para que a gente possa entender, para que nós possamos entender. Então vamos lá. Nós falávamos sobre a procrastinação, e se nós não procrastinarmos tudo aquilo que nós temos que fazer, nós chegaremos mais rápido em algum lugar que nós pretendemos, ou seja, ao porto desejado. Até que nós cheguemos a esse porto desejado, nós temos que aprender a aproveitar e desfrutar da viagem. Ou seja, estabelecendo metas do ponto de chegada, coisas que irão acontecer ao longo do caminho, na trajetória, elas se tornam insignificantes. Por quê? Porque você já sabe que você tem um objetivo aonde você quer chegar. Então, tipo assim, se uma pessoa ela quer chegar a um determinado top, um nível de crescimento profissional, o foco dela está lá no crescimento profissional. O que acontecer até chegar lá vai fazer parte só de um treinamento, serão coisas insignificantes. Por quê? O olhar de cada pessoa que tem esse interesse vai estar no foco da sua prioridade, no foco do seu objetivo. Então você vai olhando para o teu foco e o que aconteceu ao longo do percurso são apenas acontecimentos que vão fazer parte da sua história, como está fazendo parte da minha, entendeu? Então, nós vamos recapitular aqui alguma coisa. Tudo consiste em nós utilizarmos os dois lados do nosso cérebro, né? Aí na capa, você vai ver na capa desse vídeo, eu vou estar de mão dadas com dois figurantes ou duas imagens de dois homens, né? E por acaso, um deles do meu lado esquerdo, né? Do meu lado esquerdo, ele parece ser um pouco mais manso, né? Mais manso. O outro já é mais brabo. Isso tudo tem um objetivo de ser, tem um propósito para ser. O lado mais manso, eu entendo que seja o lado que emocional do nosso ser, o lado direito do nosso cérebro. E aquele outro lado mais rígido, mais carrancudo, é o nosso lado, o quê? O nosso lado racional, que só pensa aqui na razão. Como nós não podemos caminhar, como eu já falei na parte 1, com uma asa só, um pássaro só voa se tiver as duas asas em perfeito estado, a gente precisa dos dois para voar, tanto o lado emocional quanto o lado racional, né? E eu cheguei a falar com vocês sobre Van Gogh, né? Sobre Van Gogh, que esse artista, ele teve a capacidade, né, que ele tinha um lado direito muito desenvolvido, ele teve a capacidade de criar para mais de 1.600 obras, cada uma mais linda do que a outra, mas infelizmente ele só conseguiu vender uma, e essa uma, o resto, os 1.599, ele não desfrutou em vida,
Por quê? Porque ele não desenvolveu o outro lado do cérebro. Isso não aconteceria conosco nos dias de hoje, porque por mais que você tenha a habilidade de você ter esse talento de desenvolver qualquer tipo de coisa, mas você poderia ter, né, a própria tecnologia nos permite que nós tenhamos uma assessoria para que a gente possa saber o que é que vai fazer, que aquela outra parte da comercialização da nossa obra, do nosso produto. É assim que funciona também o nosso cérebro, né? Então a gente pode voltar aqui para falar de outro aspecto também. Nós vamos falar de emoção, né? Vamos falar do pacote emocional de cada ser. Nós temos que falar desse pacote, porque nós temos esse lado emocional que fala muito alto, né? Quando ele não é bem trabalhado, com o lado racional. E no lado emocional, coisas que não podem faltar nesse pacote de conhecimento para que você tenha um autodomínio, que você tenha um autocontrole, é o reconhecimento, que não pode deixar de faltar, que nós temos, nunca devemos negligenciar o reconhecimento, a gratidão, tanto reconhecimento, desde um animal até a pessoa mais nobre que você possa conhecer, a gratidão e o perdão. O perdão é um ato desafiador para todo ser que respira, né? Porque ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser negociado, ninguém gosta, né? Mas isso nós temos que saber trabalharmos, que isso faz parte do crescimento. O perdão ele faz parte do crescimento, porque se ele não for bem desenvolvido, ele paralisa uma pessoa. Porque a vida está correndo, a vida vai correr, as coisas irão acontecer e a pessoa vai estar ali sentada, dormindo, acordando com aquela situação ao seu lado. Então, o perdão ele tem que ser uma coisa muito bem trabalhada. Isso exigiria mais tempo aqui para a gente poder desenvolver todo esse tema. Por quê? Porque seria mexer com as emoções e valores de cada um. Eu só posso dizer para vocês que entre o ganhador e o perdedor, melhor que não tivesse havido a guerra, concorda comigo? E nós vemos muitas das vezes amigos brigarem, sócios brigarem, ovelhas, pastores, ovelhas, uma série de inimizades que se criam, né? Quando a gente tem um pequeno tempo para passar por aqui. Aí você fala assim para mim, Carmen, é muito fácil você falar, mas na prática a coisa não funciona, tem que funcionar. Não é que não funciona, não. Tem que funcionar tanto para mim quanto para você, porque a gente não pode seguir com esse tipo de situação, porque nós temos uma parte espiritual que comanda toda a nossa vida material, entendeu? Então, até nós chegarmos ao ponto desejado, nós não temos condições de administrar tudo, mas muitas das vezes a gente tem que advogar em defesa da causa de quem tenha nos trazido prejuízo, quer seja prejuízo financeiro, qualquer tipo de prejuízo emocional, né? Mas isso faz parte da vida, a gente não pode negligenciar e achar que nós não vamos ter que passar por isso. Isso faz parte da nossa vida. O que a gente não pode é permitir que algo ou alguém venha macular o seu jeito de ser. Essa forma com que você tem maravilhosa, seu jeito maravilhoso que você tem, que você chegou de fábrica assim, essa alegria que ela vem de Deus, né? A Bíblia diz que o Senhor te ungiu com olhos de alegria como nenhum dos teus companheiros. Então, se você tem uma tristeza, uma mágoa, uma queixa, né? Cada um de nós temos uma trajetória, uma história, e muitas das vezes a gente se sente verdadeiramente traído. Quantas vezes você está trabalhando numa área comercial, principalmente, isso acontece muito na área comercial, não, acontece em todas as áreas, mas a área comercial é uma coisa que as pessoas não notam, que elas inconscientemente elas estão traindo os seus próprios companheiros de trabalho, né? E às vezes a pessoa que foi traída, ou foi lesada, ou foi passada para trás, ela se sente assim com uma facada no peito e nas costas, porque muitas das vezes ela não esperava aquilo de determinada pessoa, mas isso faz parte da nossa trajetória. Então a gente tem que ter técnicas, né? Temos que ter um plano espiritual para poder tratar disso, temos que ter técnicas de condicionamento mental para que tudo isso seja superado a ponto que ele se torne insignificante. Se a situação não mudar, muda a gente. Nós que temos que mudar.
Se a pessoa não mudar, sabe, se os vícios da vida, a ambição, seja lá o que for que possa acontecer, a mentira na vida de qualquer pessoa, mas se essas circunstâncias não mudarem para as pessoas, para a ambição para as pessoas, nós que temos que mudar, porque aí não vai tocar na nossa alegria, concorda comigo? O que a gente não pode é ter o nosso DNA de fábrica alterado por coisas que não são do nosso universo, vamos chamar assim, né? Então, essa é uma das formas que nós conseguimos assim neutralizar. Isso aí um dia eu vou tirar para abordar esse assunto, para nós trabalharmos esse assunto. Por quê? Porque isso é uma situação que acontece naturalmente, desde a nossa... Até a infância mesmo, né? Eu não sei, às vezes as criancinhas brigam umas com as outras, ficam de mal, aquela coisa toda, né? Até a nossa vida adulta. Mas nada disso não significa que não tenha jeito. Tem sim, tem jeito de superar, não é? Então vamos lá. Essa situação, ela tem que ser trabalhada e neutralizada. Não basta só. Muitas das vezes a gente ouve assim, olha, nós temos que perdoar. Então, perdoar, a gente precisa... Não, tá bom, perdoar, vamos negociar. Então, estou perdoado. Mas como perdoar se muitas das vezes a pessoa está com uma ferida aberta, não é? Mas isso aí tem que ser muito bem trabalhado, porque todas essas coisas estão ligadas à nossa saúde e ao nosso progresso. Porque quantas pessoas você conhece que tinham uma mágoa muito grande, elas acabaram morrendo de câncer? Porque o sentimento ruim, o sentimento negativo, ele vai proporcionando dentro do organismo humano toxinas que são malignas. Essas toxinas malignas, elas vêm exatamente para poder danificar o corpo, a alma e o espírito de alguém. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente pode adiantar para vocês é a regra do PSC. O que vem ser a regra do PSC? É pensamento, sentimento e comportamento. Então, quando um pensamento vem na mente de alguém, é uma semente, tá? Essa semente, ela pode ser, ela é germinada na mente de alguém. A pessoa ouviu, ou ela foi atacada, ou ela, sei lá, qualquer tipo de situação que veio mexer com as suas emoções, tá? Foi uma semente, está aqui na mente. Se, por falta de entendimento, quem foi a vítima da história não entrar rapidamente para que aquilo não entre no seu coração, porque a regra, o circuito é assim, é o pensamento, sentimento e comportamento. Então, entra no pensamento, vem para o sentimento. A pessoa ficou triste, ficou magoada. E passa o quê? Passa para o comportamento. Por que você liga as TV, que hoje em dia raramente você tem alguma coisa de entretenimento para ver, e a parte de violência é muito mais... ocupa mais tempo na mídia do que qualquer outra coisa, quer seja violência política, quer seja violência civil. Por quê? Porque o comportamento da pessoa foi gerado por causa de um sentimento que veio através de quê? De um pensamento. Então, quem não sabe como toda essa máquina funciona a partir da sua mente, a partir do seu cérebro, ela fica perdida, é vítima de si mesma. Entendeu? Então aqui a gente só vai dando alguns tópicos, alguns sinais para que vocês saibam que nada acontece por acaso e que cada um é responsável pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias ações. Entendeu? Sabemos, assim, outra coisa também, sabemos que tudo começa são duas formas de se materializar as coisas. Tudo começa no mundo invisível, no universo. Primeiro a pessoa pensa, né? E depois ela sai do mundo invisível para se tornar no mundo visível. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, se você tem uma coisa que não é boa pairando sobre a sua mente, tu tem que vir rápido, ligar para o SAMU, ligar para o 190, para o corpo de bombeiro, entrar com o extintor de incêndio na sua mente e falar, eu não quero isso. Por quê? Porque vai te atrasar a você chegar no porto desejado. Se você tem um desejo no seu coração, se você tem projeto, se você tem sonho, isso aqui independe de ter religião. Qualquer tipo de desejo que você tiver, todos os segmentos espirituais vão te falar a mesma coisa. Com mágoa, com raiva, com sequela, né, maligna, porque isso é uma parte maligna do nosso ser, você não vai chegar a lugar nenhum.
Ah, Carmen, é muito fácil de falar, mas e na prática? Tem coisas que são assim, quase que impossível, mas é um trabalho que tem que ser feito, sabe, a médio e longo prazo, para que haja a cura total, tanto da alma quanto da mente, ok? Vamos lá. Quando nós falamos assim em conquistas, as conquistas que nós podemos ter, tudo trabalhando com os dois lados do cérebro, sempre trabalhando com os dois lados do cérebro. Isso é arrumar a nossa mala. Nós estamos arrumando a nossa mala. Pode ser uma mala grande, pode ser uma mala pequena que a gente vai embarcar no ano de 2025. Então a gente vai arrumando caixinha por caixinha dentro da nossa mala. Então, se nós tivermos um projeto, né? Sejam projetos bons, sejam sonhos, sejam ideais que já foram alinhavados no ano de 2024, essa parte emocional ela também tem que ser vista. Essa parte emocional ela tem que ser observada para que a gente possa chegar ao porto desejado, porque se não cuidar dessa parte, amigo e amiga, o que vai acontecer? O barco não sai do lugar. Infelizmente, a vida não vai andar. E se você tem um grande talento, se você tem grandes virtudes, você tem que procurar saber da forma com que você vai se livrar dessa mala, desse problema, que é a sua emoção, para que você possa chegar ao porto desejado, porque Deus tem o melhor para cada um de nós, ok? Por quê? Porque aonde você colocar o seu foco, aonde você olhar, né? Para onde você olhar, ali você vai dispensar mais energia. Então, se você olhar para algum sentimento ou emoção que te magoou, que te feriu, que te constrangiu, que te entristeceu o teu coração, e você ficar olhando, falando, repetindo, porque todas as vezes que você fala, todas as vezes que nós falamos, todas as vezes que nós repetimos a injustiça que foi feita conosco, nós vamos trazer à tona a cena, aquele fato que aconteceu, sei lá, eu ouvi uma vez uma pessoa falar, antes de Hitler nascer. Então, quanto mais você fala, mais aquilo vai sendo ressuscitado dentro de você, aquela emoção vai sendo ressuscitada. Quer seja um roubo, quer seja uma traição, quer seja uma decepção. Então, quanto menos você falar e você buscar a recuperação e a cura, mais curo e mais rápido o teu barco vai andar até chegar ao porto desejado. Lembra dessa frase, chegando ao porto desejado. Aí tem que tirar todos esses sentimentos ruins, entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho aqui algumas reflexões, tem uma reflexão aqui de Napoleão Hill. Se você colocar o seu foco nas reflexões para fortalecer o seu ser, para você poder caminhar, você vai chegar mais rápido. Uma delas, o Napoleão Hill, ele diz assim, se você pensa que você é um derrotado, você será um derrotado. Vamos lá? Vamos repetir com calma. Se você pensa que você é um derrotado, que você não tem capacidade, que você não tem luz, que você não consegue chegar em algum lugar, você será tudo isso que você pensa. Às vezes você pode ser uma pessoa que você tem um grande talento, mas você mesmo não se reconhece. Você é a única pessoa que não valoriza o talento que você tem. Às vezes você pode ser uma pessoa muito bela. Quantas pessoas gostam de te admirar, mas você mesmo não se admira. Às vezes a gente ouve alguns depoimentos de algumas atrizes que elas chegam a falar, elas são mulheres bonitas, no seu ser natural são bonitas, mas elas falam assim, mas eu não me vejo bonita. Mas tem outros que já se vê bonita até demais, né? Tem homem que se vê bonito até demais, vaidoso até demais. Então, às vezes você tem um grande talento, todo mundo valoriza o teu talento, menos você. Você acha que aquilo ainda não está bom. Você queria ficar melhor, mas para você ficar melhor, você tem que aceitar você como você está, não como você é. Você se aceitar e procurar melhorar, que você vai desfrutar mais de todos os dons e talentos que você recebeu de Deus, ok? E o outro é o Henry Ford. O Henry Ford, eu trouxe essas duas reflexões para vocês, tanto do Henry Ford quanto do Napoleão Hill. Com o Henry Ford, ele diz assim, olha, se você pensa que você pode, tá? Se você pensa que você vai conquistar alguma coisa no ano 2025, você vai conquistar. Porque eu penso, não tão somente penso, mas tenho certeza, porque eu já trouxe da esfera, da minha imaginação para a minha esfera materializando. Se eu penso que eu vou conseguir, eu vou conseguir.
eu vou conseguir. Por quê? Porque eu estou estudando, eu estou me aprimorando, eu estou preparando todo o meu caminho abaixo de Deus para que eu possa chegar ao meu bendito porto desejado. Para isso eu não meço esforço. Eu trabalho, eu estudo para que eu possa chegar ao meu porto desejado. E você não pode ser diferente, ok? E o último aqui, ele diz assim, olha, a Bíblia diz, que eu sempre gosto de dar uma reflexão humana dos homens que foram também mestres na nossa geração, né? E uma reflexão bíblica. Na reflexão bíblica, o Senhor diz que no dia da adversidade, se você se mostrar fraco, a sua força é pequena, ok? Vamos processar isso com calma? Vamos repetir? Se no dia da adversidade, se você se mostrar fraco, a sua força é pequena. Qual é o dia da adversidade? O dia que você está naquele pensamento negativo e você começa a bater papo com o seu pensamento negativo. E eu já te falei para você não conversar com você mesmo nos seus pensamentos quando você estiver negativo contra você mesmo ou contra alguém, que o que não vai faltar são sugestões malignas para o seu ser. Então, se você se mostrar fraco, oprimido, caído, desfalecido nesse dia, você não tem força para reagir, sua força é pequena. Então, a orientação que eu posso te dar é que você reaja, que a palavra de Deus vai falar para você que você reaja, que você não está sozinho, você não é mais um perdido na multidão, você sabe como é que você nasceu, você sabe quem te fez, você sabe quem te construiu, você sabe quem te deu um espírito, você sabe de onde você veio, conseguiu concluir para onde você vai? Então, tem um ser responsável pela sua existência. Então, você pode se fortalecer através disso, ok? Estas são algumas sugestões e reflexões humanas e espirituais para você vencer os desafios e preparar a tua mala para 2025. Não precisa fechar, não, porque a gente só vai fechar essa mala lá no dia 31, ok? No dia 31 a gente vai bater outro papo sobre esse ano que temos que esperar e nós podemos passar pelo mesmo processo da largata. A largata, vocês sabem que ela cria, né? A natureza proporciona todos esses fenômenos. Eu entendo que Deus, ele traduz tudo isso, ele deixa na natureza para que nós possamos ter a paciência de observar como tudo acontece e tragamos para a nossa vida e muitas das vezes para as situações que a gente está vivendo. Então, a largata, ela passa, ela vai criando, né, um casulo, né, para ela mesma, então ela vai passando ali, vai não sei quanto tempo ela passa dentro daquele casulo, o tempo que ela demora para passar, para sofrer uma metamorfose, uma transformação. Daquela largata feia, pegajosa, que às vezes as pessoas não gostam nem pegar, nem chegar perto, ela se transforma numa linda borboleta. Essa borboleta colorida, bonita, que sai batendo as suas asas do casulo, enfeitando a natureza e fazendo a vida mais bela, com que a gente veja a vida de uma forma mais bela. Então, é essa reflexão que eu tenho para deixar para vocês e pedir a vocês que não fechem essa mala ainda. Não feche a mala de 2024, porque a gente tem que colocar tudo preparadinho para quando a gente chegar em 2025, a gente entrar com o peito aberto, de peito aberto, porque nós estamos, toda e qualquer situação, a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim e saber que nós vamos enfrentar desafio, é uma guerra avisada. Nós não somos mais crianças, chegamos até aqui, vencemos até aqui, quantas coisas boas nos aconteceram, nós já choramos muito, tem uns que não tem nem mais lágrimas para chorar, né? Tem outros que ainda têm, tem algumas pessoas que não têm mais lágrimas para chorar de tanto que já choraram, mas a vida está aqui. As cartas estão na mesa, o jogo ainda não acabou, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, tá bom? Eu espero ter ajudado cada um de nós, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, quanto mais a gente fala, mais a gente se alimenta e que nós estejamos firmes e fortes aí para o próximo ano e que vocês, cada um de nós, tenhamos um Natal com bastante reflexão, principalmente na nossa autorresponsabilidade, no reconhecimento, na gratidão, em todas as coisas que a gente precisa ser aperfeiçoado. Todos nós estamos nesse plano terreno para sermos aperfeiçoados. Agradeço a audiência, agradeço os novos seguidores que se cadastraram no canal, estão me seguindo, estão acompanhando o meu trabalho, tá bom? E vamos aguardar os últimos suspiros de 2024, agradecendo por tudo
ao Senhor e nos preparando com um grande sorriso, igual uma borboleta, para o ano 2025, tá bom? Grande beijo, grande abraço para vocês. Tchau, tchau.